boa noite, sejam bem-vindos às ZSTV Juí, ao programa Espaço Mulher. Nós ainda nos encontramos no mês de março, né, o mês da mulher, o mês que eu gostaria de dizer mais uma vez a cada uma de vocês que reconheça sempre a sua força, a sua vontade, a sua fé, a sua coragem, né, que não desista, que persista, que vá em frente. Então, como durante o mês de março eu trago a minha mensagem para vocês, a minha mensagem é não desista nunca. E hoje nós temos um exemplo que logo nós vamos conhecer aí de mulher, de empreendedora, de uma mulher batalhadora, uma professora, escritora, psicanalista. Então nós temos um grande exemplo de mulher hoje com a gente aqui e logo nós vamos conhecer. Convidar você a aproveitar a oportunidade também para se inscrever nos nossos canais, nos acompanhar pelo YouTube, pelo Insta, o Face, pela TV Juí, pela TV Noroeste e pela Telecom na região de Palmeira das Missões. A ZSTV Juí hoje tem um novo programa que foi o início ali, começo de março, é a Conversa Franca com o jornalista e radialista Almir Soares, onde você encontra muitas notícias, entretenimento, esportes, entrevistas, muito importantes, muito interessantes para manter você sempre informado. E a nossa convidada de hoje, ela foi nos apresentada por uma amiga e também apoiadora da ZSTV Juí, que é a Bea Panenbecker. A Bea, ela é proprietária da Bea Panenbecker, Agência de Viagens e Turismo. E ela está aí com uma vasta programação de viagens para este ano. Você pode entrar nos nossos canais também, visualizar essas viagens e maiores informações com ela também, tem o contato ali, então chame a Bea lá, faça a sua viagem, mulher, você está no seu mês, né? Aproveite aí então o mês da mulher. E a nossa convidada de hoje é a Rosélia Yara Rentes Preto, professora, psicanalista e escritora. Dona Rosélia, Roseila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adri. É um prazer poder estar aqui no teu programa, na ZSTV Juí. É um prazer enorme poder estar dividindo, né, com as mulheres um pouco da minha experiência nesse mês da mulher. Agradeço a Bea Panenbecker por ter me apresentado a você por ocasião de uma viagem, né? Ela também fez um cruzeiro. Olha só, também é uma conhecida da Bea por um cruzeiro. Então não são poucas as pessoas que buscam a Bea Panenbecker, né? Agência de viagens para justamente. Para passear, aí que a né? gente se conheceu, né? Para ver que a gente também sai para passear, mas para conhecer pessoas. Isso é muito importante. Eu gostaria de convidar a senhora para se apresentar para quem está conosco, né? Falar um pouquinho aí da Roseila mulher, mãe, né? Da sua experiência de vida, um pouquinho assim, resumidamente, antes de nós entrarmos, então, na Roseila profissional, né? Que nós acabamos de citar aí todas os empreendedorismos dela, né? Toda mulher empreendedora que ela é nessas áreas aí. Sim, então o meu nome é Roseila Yara Rentes Preto, eu tenho 58 anos, eu trabalhei na década de 80 na Unijuí, lá na biblioteca, como datilógrafa, depois eu tive outras funções ali. E estudei letras na época, fiz a licenciatura curta e no ano de 1987 eu casei com o Otávio Preto, que é agricultor lá de Ajuricaba, eu sou de Ajuricaba. E então eu já tinha concluído a licenciatura e fui trabalhar como professora numa escola do interior lá de Ajuricaba. Aí a gente teve a Carolina, que é a nossa filha mais velha, é enfermeira do SAMU, pós-graduada, mestre, Juí, doutora, trabalha aqui em Juí.
Ela é casada com o Jonathan Steglitz, o dono da Casa Elisa. Depois a gente teve o Leonardo, que é médico veterinário, também especialista em grandes animais, responsável técnico pela Coafa, lá de Ajuricaba, que é uma cooperativa criada por ele, também com outro grupo lá do sindicato de Ajuricaba. Também ele é casado com a Bruna Torquetti, ela é nutricionista aqui do HCI. Depois tivemos o Gustavo, que esteve mais presente no momento da escritura do livro, né, que nós vamos falar depois, e do nascimento da mulher escritora. Então eu tinha voltado para a universidade para fazer a graduação plena. O Gustavo é engenheiro mecânico, ele trabalha na VEG em Jaraguá do Sul, e ele é casado com a Mariana Flores, que é arquiteta e urbanista. Então, quem vai conhecer essa obra posteriormente vai ter a história, né, dos filhos, sem, obviamente, os seus cônjuges, porque não estavam presentes na época. Então, ali, através dessa personagem, se retrata a história de vida da região noroeste aqui do Rio Grande do Sul. Segundo os apontamentos do professor Larry Wisniewski, né, que foi meu orientador no TCC da graduação plena, eu faço um resgate histórico dos últimos 150 anos da condição das mulheres aqui na nossa região. Então, essa obra, ela surgiu por ocasião esta que veio primeiro. Então, esse aqui é o TCC da graduação. Então, quando eu fiz a literatura latino-americana, eu me identifiquei muito com as personagens Úrsula, dos 100 Anos de Solidão, e da Clara, da Casa dos Espíritos. Então, ali eu decidi que eu ia fazer meu trabalho de conclusão de curso dentro da literatura, porque a gente podia escolher, né, ou dentro da linguagem ou da literatura. E, na época, eu fiz o projeto e a professora Cláudia Caymmi, que era a professora do projeto, ficou apavorada com o projeto. Ela disse: você não vai conseguir fazer isso é uma coisa muito grande. E eu me propus, além de trabalhar com as obras literárias, fazer uma pesquisa de campo, porque ali no decorrer do processo, né, do estudo da literatura, eu encontrei informações de que as mulheres escritoras eram impedidas pelos seus maridos de publicarem as suas obras, e muitos publicavam as suas obras no nome deles. E também eu observava muito a luta diária das mulheres, tanto as que moravam no interior, porque o meu marido, né, era agricultor, também era produtor de leite. Então, ali naquela época, tinha muitos produtores de leite na nossa região. Então, a gente sabe que a vida dos produtores, né, de leite é uma coisa bem que exige um compromisso diuturno. E eu pensava, quando que essas mulheres vão ter um protagonismo? E, ao mesmo tempo, eu observava as mulheres professoras, né, porque daí eu fui morar lá e já assumi numa escola, né, do interior como professora. Também como é que era a atuação das mulheres na política, que na minha cidade, na época, tinha uma colega minha que foi a primeira mulher vereadora na cidade. Então começou a me chamar a atenção essas questões das mulheres. E então eu fiz esse trabalho, fiz essa pesquisa de campo com essas mulheres, fiz um breve relato da história, da vida delas. E, ao mesmo tempo, quanto mais eu ia estudando aquela teoria, o elemento feminino, essa literatura de gênero, essa obra vinha
concomitantemente na minha cabeça. E eu tive um problema de saúde na época, que eu tive que fazer uma cirurgia, e eu fiquei 45 dias afastada da escola, e aí eu aproveitava para ler durante o dia, eu já ia marcando o que eu achava interessante, e na noite a escrita fluía mais. Aí eu ia escrevendo, porque na época a gente não tinha computador, e nós tínhamos um costume na escola onde eu trabalhava de escrever a lápis. Então eu ia escrevendo tudo a lápis. E aí quando eu ia dormir, às vezes meia-noite, 1h, os capítulos do livro começavam a brotar na minha cabeça. E aquilo era tão forte que eu tinha que levantar e escrever. Tanto que eu trouxe aqui, né? Aqui estão os originais, né? São vários cadernos e vocês podem observar. Escrito à mão, né? Escrito à mão e a lápis. Então, aqui tem várias folhas inclusas. Uma coisa assim tão incrível, porque a cronologia dessa obra, ela tem em torno de 35 anos. Então, conforme eu ia escrevendo, eu levei em torno de uns 2 anos e meio para escrever. E vinha mais coisas, e aí eu voltava lá atrás, naquele capítulo que eu pensava que estava pronto, né? E às vezes eu pensava, não vou terminar nunca. E um detalhe importante que os escritores trazem bastante para a gente, a questão do momento do ato criativo, né? Quando vem a iluminação. E eu tenho compartilhado, né, de alguns que eu tive a oportunidade de conversar, que esse é um ato absolutamente solitário. A gente escreve em momentos de crise, ninguém, quando está de bem com a vida, escreve. É preciso que haja um conflito existencial na nossa mente ou no nosso corpo, né, porque a gente não pode mais separar isso. E então eu escrevia em momentos assim que eu estava absolutamente sozinha. E aí, como eu estava contando antes da entrevista para a Adri, quando o nosso filho Gustavo então teria que ir à escola, na época eu trabalhava 60 horas, eu era diretora e professora da escola onde eu trabalhava. Então, de dia eu era diretora e de noite eu dava aula para a educação de jovens e adultos. Também uma experiência assim, muito gratificante. Bem diferente do que temos hoje, né? Na época, no ano 2000, nós fomos pioneiros na região, lá em Ajuricaba. No EJA? No EJA, na Escola João Carlini, lá. E, inclusive, a gente teve divulgado o nosso trabalho na RBS e foi uma coisa muito bacana. Formaram muitas pessoas. Muitas pessoas. E era muito gratificante. A gente entrava para a sala de aula às 6h30 da tarde, um horário meio intermediário, e saía às 10h30, mas saía renovado. Melhor do que quando entrava, de tão gratificante que era. E então, eu terminei essa escrita quando eu tinha mais ou menos uns 38 anos. E aí, então, quando eu comecei a digitar esse trabalho, eu tive uma trombose, porque eu me descuidei da posição que eu estava sentada, né? Muito tempo na mesma posição. Muito tempo, e nós fazíamos isso aos finais de semana, porque não tinha computador em casa. Daí a minha filha ia me ajudar. Nós íamos lá para a escola, onde eu era diretora, e um pouco uma digitava e a outra ditava para ir mais rápido e vice-versa. E aí eu tive essa trombose e uma amiga minha me emprestou um computador do filho dela, então para enquanto eu ficava em repouso com a perna, eu ia digitando então esse manuscrito aqui, né? Que, lembrando, foi todo feito a lápis e em folhas que vinham surgindo e que ia adaptando à escrita. Justamente, eu comecei a escrever nos cadernos, né? Mas depois fui incluindo coisas e conforme as ideias e as memórias também vinham surgindo, né?
Então, eu fui fazendo isso. E aí, quando eu fiz 50 anos, eu tive vontade de escrever mais 3 capítulos. Então, foram 12 anos de espera, vamos dizer assim. E aí, já tinha acontecido muitas coisas, né? Tinha mudado muitas coisas. E eu estava vendo, digamos assim, alguns retornos de algumas situações difíceis, né? Complexas, desse relato aí do livro. Até você não me perguntou ainda, Adri, mas eu acho que daqui a pouco você vai me perguntar por que esse título, né? Nós ainda não falamos no título, né? Mas o título é Por Todas Essas Vidas, a Saga de uma Mulher, né? Então, eu pensava antes de iniciar aqui a entrevista com a Roseila, deve falar sobre mulher, provavelmente deve falar aí sobre a vida dela também, né? Esses anos todos, esse processo todo que ela passou, com os filhos, com o trabalho, né? E eu acho que seria isso, né? E uma comparação, então, como ela disse, com esse estudo todo que ela fez na região noroeste, né? Sim. Roseila? Pois é, então a ideia era retratar a vida da personagem principal ali, que se chama Semele, por vários momentos que todas nós mulheres e todas as pessoas, incluindo os homens também, né, vive. Então teve uma vida familiar na nossa família de origem, de onde nós viemos, teve uma vida familiar com a vida da família que nós construímos com o nosso esposo, e também uma vida profissional. Então, a vida profissional das professoras, né, eu creio que cada uma tem a sua peculiaridade, ela é muito intensa. Porque 36 anos, né? 36 anos. Roseila, atuando como professora, né? Sim, nesse processo ali, né, eu posso te dizer que eu trabalhei em todos os níveis de ensino, desde as creches com os bebês, ensino fundamental, ensino médio, fiz alguns momentos em alguns eventos na universidade também, porque eu não fiz mestrado nem doutorado, não tenho intenção de fazer mas também. Mas o conhecimento tem, né? E é grande. Justamente, mas fui assim uma grande pesquisadora do ser humano no decorrer dessa minha vida, né? Até porque como professora a gente trabalha com pessoas e crianças e adolescentes, né? Como eu te disse também antes, com adultos, e a gente precisa conhecer muito da psicologia, né, do ser humano. E eu sempre fiz isso meio que paralelamente. E eu descobri o porquê disso tudo só o ano passado, viu? Depois no final eu vou te contar. Relatar o que foi descoberto. Vamos fazer a coisa, né, passo a passo, para nós não nos perdermos. Então, enquanto profissional, né, eu trabalhei na sala de aula como professora. Tinha períodos que eu tinha 450 alunos. Eu trabalhava em 3 escolas, de manhã, de tarde e de noite, na sala de aula, 55 horas dentro da sala de aula. Eu sentia algo muito estranho, que às vezes até o pessoal me olhava com um pouco de, assim, né, o que essa professora pensa. Mas na época já eu fazia meditação, relaxamento com os meus alunos, né, e ninguém tinha TDAH, né, imagina hoje. Né, se a gente tivesse que cuidar disso, a gente também teria condições. E depois eu fui diretora e continuei dando aula, né, de noite. Depois teve um período que eu fui só diretora por 10 anos. E depois eu fui secretária da Educação lá em Anjuricaba, de 2013 até 2016. E quando eu voltei, então, que eu saí da secretaria e voltei para dar aula nas escolas estaduais,
eu tive assim uma sensação muito estranha, porque a gente perdeu muito poder aquisitivo, né, enquanto professor. E eu estava em vias, na época, pensando, né, que em 2 anos no máximo eu iria me aposentar, né. E tive o azar de pegar a mudança da lei, né, de 2019, e eu tive que pagar uns pedágios, então só consegui me aposentar o ano passado. E a psicanálise era um sonho que eu tinha. Mas agora, né, as universidades estão oferecendo alguns cursos de psicanálise, mas até então, 2018, quando eu comecei a estudar, a psicanálise era oferecida pelas sociedades psicanalíticas. E tinha um pastor lá em Ajuricaba, que estudou psicanálise na Sociedade Psicanalítica do Paraná, e ele queria levar o polo da Sociedade Psicanalítica do Paraná do Rio Grande do Sul para Juricaba. Olha que coisa incrível. E aí ele passou assim, né, nas escolas, nos lugares, perguntando quem teria interesse. E eu disse para ele, pode pôr o meu nome. E na época o curso foi presencial, viu? Os professores vinham de sexta, de noite e sábado dar aula para nós lá. Ele, inclusive, foi nosso professor. E vocês formaram um grupo, então? Sim, nós éramos em 19. Vinha pessoas de toda a região ali, Três Passos, aqui de Juí, Tenente Portela, 3 de Maio, me parece que tinha alguém também. Então, a gente foi fazendo esse curso, né? E com isso, já logo, assim, acho que em questão de 4 meses de curso, eu senti a necessidade, então, de ir para a análise, né? Que dentro do tripé psicanalítico, então, a análise pessoal é um dos critérios, né? Que a gente precisa fazer em algum momento. E o aconselhável é que, enquanto estiver trabalhando, continue-se em análise, né? Porque é importante, por causa da transferência, da contra-transferência, porque a psicanálise trabalha com o inconsciente, né? Então, é o inconsciente do analista com o inconsciente do paciente. Então, acontecem coisas ali que, às vezes, a gente não tem muito controle. Ainda mais com esse mundo que a gente vive hoje, né? Justamente. É uma correria, tarefas, não tem horário, é bem complicado, o estresse, tudo, né? Tudo soma para que... E também tem a identificação, né? Nós estávamos falando do livro, né? As pessoas leem um livro, as pessoas vão no analista. Todo paciente que vem para nós, ele traz algo de nós. Então, é por isso que o inconsciente dele nos escolheu, né? Então, a gente está sempre trabalhando com as nossas questões, né? Por mais que a gente passa, né? A IPA e a IFPS, que é a Federação Internacional de Psicanálise, orienta que se faça 600 horas de análise e de estágio também, para depois começar a atender. Então, não é pouca coisa. E a formação do psicanalista, ela nunca acaba, né? E dado isto, uma das últimas disciplinas que eu fiz na SPP, que era, então, técnica psicanalítica, eu vi um professor chamado Manuel Moreira da Silva falar o termo da Science Psicanálise. E me chamou muita atenção porque, em uma época, não me lembro agora se foi antes ou foi depois de eu ter feito a pós-graduação ali, que eu fiz especialização, né, em orientação e supervisão escolar. Eu fiz um projeto para um mestrado que a Unijuí lançou com a Universidade de Santa Maria, que era um MINTER, um mestrado em conjunto de filosofia. E aí eu já tinha ouvido esse termo das AIS. E a minha ideia era justamente lidar com a literatura e a filosofia. E ainda, né, os filósofos, eles são muito conservadores, pelo menos na época, né? Talvez hoje tenha mudado. E então me chamou a atenção, e eu chamei esse professor no particular e perguntei, mas que história é essa da Science Psicanálise? O que é isso?
E aí ele me convidou para um grupo de estudos que ele tinha. Já na época, eu comecei em 2020, agora já vai fazer 5 anos, e estou lá até hoje. Então, a gente começou com esse grupo de estudos aos sábados à tarde. Depois, a gente foi vendo as deficiências da nossa formação, quanto a gente ainda precisava aprender. E a gente, então, teve a ideia, o professor Manuel foi o mentor da ideia e nos convidou para acompanhá-lo e criarmos, então, a SBDPID, que é a Sociedade Brasileira de Design Psicanálise. Então, por que Design Psicanálise? Uma psicanálise mais profunda, mais filosófica, que parte da filosofia do Heidegger. Então, olha que coisa fantástica, né? Psicanálise, filosofia e literatura. É um casamento perfeito, viu? E quando eu fui fazendo, então, o curso, já faz mais de 3 anos, então, que nós criamos, 19, nós criamos a sociedade em 2021, que agora deu 3 anos, 2022, a gente ofereceu, então, o primeiro curso, e eu, como então eu já era psicanalista e eu poderia ser professora, eu pensei, mas eu tenho que conhecer esse curso por dentro, e eu refiz o curso então eu tinha de psicanálise e fiz o curso de Design Psicanálise. Então foram 6 anos de estudos, muito insistentes, porque as aulas são sexta-feira à noite e sábado, o dia todo. Então foram 3 anos, uma coisa assim, só para quem realmente deseja muito, senão tu não dá conta. E aí eu entendi o que eu estava fazendo na Design Psicanálise, quando o professor falou que o design analista, ele tem que analisar tudo o que o paciente produz. Seja uma escrita, seja uma poesia, seja uma tela, seja um desenho, né? E paralelamente ao curso, de psicanálise, a gente faz interpretação de sonhos, de desenho, né? São coisas que vão se somando, a prática e a técnica psicanalítica. E aí que eu tive o insight de compreender o que eu tinha feito. A escritura desse livro no decorrer de todas essas vidas, por todos esses anos, foi uma forma que o meu inconsciente encontrou de me manter viva diante das dificuldades e das angústias que a vida ia me trazendo, dos diversos desafios que a vida vinha me apresentando. E quando a gente escreve, depois a gente reescreve, como eu te disse, é um trabalho que você fica muito tempo ali, depois você guarda, depois foram anos, você retoma. Sim, foram 2 anos e meio, e depois, então, 24 anos guardado, fora o tempo que eu levei ali para digitar. Então, são questões que começam a fazer sentido quando a gente vê, que tem muita gente que escreve, às vezes até um diário, uma poesia, qualquer coisa assim. Ela está tentando dizer algo, o inconsciente da pessoa está tentando dizer algo, e que agora, como psicanalista, eu entendo o que é. E por que para esta personagem as emoções eram tão intensas, tão diferentes, a percepção de mundo dela era tão diferente, e isso causava um conflito muito grande e desencadeavam crises, vamos dizer assim. É uma coisa que eu vim a saber o ano passado, depois de estudarmos na Sociedade Brasileira de Design Psicanálise sobre a neurodivergência. Então ali entra autismo, TDAH, altas habilidades, superdotação, que agora está emergindo. Então o superdotado, ele é uma pessoa que não é um crânio em todas as áreas do conhecimento.
O superdotado é uma pessoa que tem a superdotação em uma ou no máximo 2 áreas do conhecimento. É raro que ele tenha um conhecimento geral assim. E aí, se você sabe uma coisa, você tem deficiência na outra. E eu me descobri com altas habilidades e superdotação na área das ciências humanas, da literatura, da escrita, né? Dessa parte aí que eu fui fazendo sem saber o que eu estava fazendo. E quando a gente produz arte, então, né? Seja ela escrita, seja ela pintura, seja ela escultura, seja ela música, a gente faz design psicanálise. Então, é uma escrita terapêutica, uma escrita de si. E eu digo que a psicanálise me ajudou a me despir do medo, das preocupações com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, e ter a coragem de publicar essa história, que tem muito de escrita esta de obra, si, né? Esta obra é uma obra, justamente. Como eu estava dizendo para a Adri antes, né? Parir um livro é pior do que parir um filho, porque a gente nunca sabe quando que ele vai dar certo, né? O filho a gente sabe. Baggio, Dulce, trabalhei com esta mulher maravilhosa. Está nos assistindo. Olha, né? Que saudade de ir, Dulce. Adriana Daltroso, Cledine Nazi, Rosemary Cigana, Eliane Jeque, Eliane Cossetin, Silvana Durlo. Olha, tem bastante só, gente. Obrigada, meninas. Tem bastante gente Sim. conosco aí. E a gente agradece. Antes de nós continuarmos conversando, eu vou pedir licença para nós mostrarmos o look de Jo by Malef de hoje, né? Antes eu vou agradecer aos apoiadores do Espaço Mulher, desse programa então, que é a Ótica Ijuí, a Fazenda Bom Sucesso, Fábrica de Móveis Pau Brasil, a de Jo by Malef, o Mercado Laçador, Lavacar Duas Irmãs, Sabor da Serra Pizzaria, Vida Farmácias, Sabor de Casa Restaurante e Adri Sobrancelhas. Vamos. Olá! E o nosso look de hoje da Jo by Malef é esse lindo vestido da Vanessa Ferraza. E agora que nós entramos no outono, nós podemos usar um blazer por cima, um outro tipo de sapato, e ele fica muito chique, muito lindo. E como este, tem muitos outros looks lá na Jo by Malef. Converse com a Juliana e escolha o seu. Voltamos então, dona Roseila, para nós conversarmos um pouquinho mais sobre toda essa sua dinâmica aí, sobre toda essa experiência da senhora de vida, né? Sim, agora que você leu ali, a Rosemary Cigana foi uma das professoras que participaram dessa pesquisa. E quero até abrir um parênteses aqui, no dia do lançamento, né, dessa obra. Então, essas mulheres que participaram dessa pesquisa foram lembradas e então foram chamadas à mesa de honra e a falarem também lá, né, aquilo que elas tinham para dizer, daquilo que elas sabiam da minha pessoa enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe. E te digo que foi um evento assim muito emocionante. Cada uma disse o que gostaria, né? Umas com bastante idade já, outras com muita simplicidade. Teve uma que me disse, mas por que eu? Eu nem sei se eu vou saber sentar lá na frente. E aí eu disse, você lembra daquela pesquisa que eu fiz? Aqui eu fiz umas fotos, né, na época. E aí essa pessoa disse, daquela foto que eu tô capinando na horta que você colocou lá. Eu disse, E aí, assim, sabe, a ideia, né, de trazer ao protagonismo as mulheres que fazem tanta coisa e que são esquecidas muitas vezes ou que se resignam naquela situação de serem coautoras das coisas e às vezes são protagonistas. Então, eu desejo que cada mulher e cada homem e cada adolescente, porque ele é recomendado a partir, né, da adolescência, tem histórias de adolescentes ali,
Então, que essa obra, que esse esforço, né, que de todos esses anos, essa experiência, que as personagens que estão ali, porque são 108 personagens. 108 personagens. Eu tive que anotar para saber quem era quem, né? E eu também fiz uma pesquisa na época. Na época eu comprei um dicionário de nomes para colocar um nome que era sinônimo do nome real, né, da pessoa. E também é óbvio que tudo que tem ali, quando a gente tira, né, do campo do real uma história, porque ninguém inventa nada do nada, todo mundo parte do real. Então, eu usei técnicas de escrita que eu aprendi quando eu estudei na graduação. E nesses livros que eu falei antes, Oceanos de Solidão e A Casa dos Espíritos, ele usava muito o elemento mágico. E eu trouxe para dentro dessa obra também, em vários momentos, esse elemento mágico. Tanto é que quem conta a história é um quadro na parede, né? E ali também uma coisa que as pessoas que leram, né, principalmente as pessoas que tinham um conhecimento na área da literatura, que é uma obra inédita, porque ele tem 3 narradores em primeira pessoa. Então, exige uma certa habilidade do leitor em saber quem é esse eu que está falando. Então, é muito interessante, viu? E eu quero já aproveitar, né? Porque pelo que eu estou vendo, o nosso tempo está acabando. Então, a partir dessa entrevista aqui na TV Ijuí, né, eu quero agradecer o espaço e a oportunidade. Então, também deixei livros na Livraria Literatos. Fui muito bem recebida ali. E hoje, na chegada, quando eu entreguei, já teve uma mulher que ficou ouvindo a minha conversa com a moça que estava me recepcionando lá e já levou um livro. Então eu fiquei muito impactada. Só pelo nome, né? Só pelo nome. A capa também, ela é maravilhosa, gente. É uma capa que quando eu olhei, a primeira vez eu disse para ela, que capa bonita, que boa escolha, né? Por todas essas vidas, a saga de uma mulher. Esse livro, a senhora acha que ele pode vir a mudar, de repente, o pensamento de algumas pessoas? Ele pode vir a mudar a vida de algumas pessoas? Com certeza, né, Adri? Essa é a ideia. Porque quando alguém se dispõe a publicar uma obra dessas, né, com esse caráter de escrita de si mesmo, só tem uma função: se as outras pessoas lerem, se identificarem, se curarem e compreenderem que elas não precisam passar por isso, que a personagem ali no caso passou. Que não importa quem seja, a gente tem que colocar limites, a gente tem que se valorizar, a gente não pode se contentar com nada menos do que for o melhor para nós. Temos que seguir o nosso desejo e vencer na vida não precisa ser tão difícil assim. A gente pode encontrar outras formas. Então, o recado, né, que eu deixo para as mulheres é que talvez se resignaram, às vezes a gente entra numa espécie de uma zona de conforto, né? Sempre há tempo de se dar bem na vida, de voltar a ser feliz com aquela mesma pessoa que talvez em algum momento não foi tão bom assim porque faltava o conhecimento. E hoje nós não podemos mais dar essa desculpa. O conhecimento está aí, as pessoas estão aí, eu digo como terapeuta, né, com esses 4 anos e meio de consultório que eu tenho, a gente tem acesso, né, a esse tipo de coisa. As informações, né? E acesso aos procedimentos de cura, né? Tem N alternativas, umas com mais, com menos custo, né? Então, até depois do lançamento do meu livro, o meu consultório teve muita demanda e tenho sempre demanda. E a senhora atende, então, em um consultório? Sim, eu atendo. Em Angelicaba? Sim, eu atendo. Atendo inclusive online. Tenho pacientes, inclusive, fora do país, né? Já atendi gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, de outros estados.
E também isso é uma coisa que facilita muito, porque às vezes você não quer um terapeuta que você conhece, uma pessoa que pode se fechar na rua, né? Embora que a gente usa técnicas para a gente não misturar as coisas. Quando sai do setting analítico, a gente não lembra de mais nada, né? Mas às vezes é difícil. Então, quando a gente se trata com uma pessoa que a gente sabe que não vai se aproximar da gente, é mais fácil e a cura é mais segura também, mais tranquila. Então, eu quero encerrar, né, agradecendo essa oportunidade, né, a oportunidade de ter conhecido vocês através da Bea. Eu nem sabia que existia a ZS TV Ijuí. Agora já sabe. Agora então, eu né? já sei e até já postei lá nas minhas redes, né, o pessoal que está ouvindo, se puder seguir, né, eu acho bem interessante, porque provavelmente a gente pode ter outras oportunidades, outras pessoas podem ter oportunidades, né, como essa. E dizer para cada um que está nos acompanhando aqui, nesse momento, nesse mês da mulher, né, que foi como foi, do jeito que foi. Foi o melhor que cada um, sejam nossos antepassados ou sejamos nós mais jovens, fizemos aquilo que nós achávamos que era certo, dentro das condições que tínhamos naquele momento. E nós vencemos. Muito bem. Muito obrigada, então, a professora, psicanalista e escritora, né? A dona Roseila Yara Renz-Preto, né? Isso. Muito obrigada pela participação, nós ficamos imensamente agradecidos. Acredito que a gente tenha aprendido muita coisa em tão pouco tempo, né? E convidar vocês, então, a adquirirem este livro, que com certeza, como ela citou, né? Ele pode vir a mudar as nossas vidas. Transformar vidas. Transformar as nossas vidas. Ele está vendo, então, na Literatos, aqui em Juí, ao valor de R$80, né, dona Roseila? Isso. Então, adquira o seu, porque eu já adquiri o meu, está aqui. E eu quero agradecer mais uma vez, então, aos apoiadores do Espaço Mulher, Ótica Juí, Fazenda Bom Sucesso, Fábrica de Móveis Pau Brasil, Dijô by Malef, Mercado Laçador, Lavacar Duas Irmãs, Vida Farmácias, Sabor da Serra, Pizzaria e Adri Sobrancelhas. Convidar você mais uma vez para se inscrever nos nossos canais e nos acompanhar dentro do